Henker que vive duas vezes. Capítulo 171. Conjunto, 5. Tradutor. HH Editor, HH. Ren Ryong suspirou como se concordasse. É pelo menos uma obra-prima. Em circunstâncias normais, não teria sido concluído nem em meio ano. Será que Enova passou a noite toda fazendo isso? Aqueles bastardos malucos, no entanto, eles ofereceram o quê? 60 mil? Eles são cegos ou estão tentando enganá-lo? É isso que eles vivem nas seções externas da torre. Shannon parecia estar pronto para partir a qualquer momento, porque ele rapidamente o bloqueou para que ele não pudesse se mover, mas uma intenção assassina fluiu de sua sombra. Todos os jogadores ficaram pálidos. Alguns até se molharam e se jogaram. Alguns até fugiram rapidamente para que Yeon-woo não pudesse vê-los. Yeon-woo ficou lá por um tempo assim. Então Ren Ryong falou com voz trêmula. Senhor. O que? É possível para você verificar o meu? Ele queria ver rapidamente suas espadas também. Yeon-woo sorriu amargamente e colocou o quebra-espadas e as outras espadas em Entrenian. Duas sombras se esticaram e entraram no subespaço. Eles provavelmente estariam ocupados por um tempo. Yeon-woo balançou a cabeça e abriu a porta da ferraria. Clang, clang, clang. Enova estava martelando algum metal em frente ao fogo. Porra, por que você está aqui? Eu trouxe itens por 10 milhões. Acho que você está sendo muito rude com seu cliente. Esse bastardo de novo. Enova realmente sentiu que iria jogar fora o martelo em sua mão. Yeon-woo fez uma careta e sorriu. Ele inconscientemente o provocou. Era como uma habilidade passiva agora. Ele baixou a cabeça. Desculpe. A mão de Enova parou no ar enquanto tentava lançar o martelo. Sua testa estava enrugada. O que? Desculpe por não entregar notícias sobre mim. Eu poderia ter avisado que iria me atrasar. Mas foi meu erro. Foi difícil para Enova lançar o martelo, já que era assim que Yeon-woo estava se revelando. Ele largou o martelo e colocou o cachimbo na boca. Enquanto ele inalava a fumaça, tudo ficou em silêncio. Foi Enova quem quebrou o silêncio. Não quero mais perder ninguém. Não quero ser incomodado por essas coisas e ter que passar por isso de novo. Yeon-woo fechou a boca. Basta manter isso em mente. Ele voltou ao seu martelo. Yeon-woo olhou silenciosamente para ele e foi ficar ao lado dele em frente ao fogo. Ele pegou um martelo também. Algum tempo depois, o som dos dois metais batendo juntos pôde ser ouvido na ferraria. Yeon-woo sacou sua adaga de Karshina. Era uma espada curta que ele usava bem desde seus dias de novato no tutorial. Se não tivesse a opção, vontade do usuário, ele já teria jogado fora. Era apenas um demais, e a lâmina estava extremamente cega devido ao uso. Mas ele estava acostumado com isso, então tentou consertar e usar. No entanto, agora era difícil fazer mais alguma coisa com isso, talvez porque seu treinamento no 20º andar tivesse sido muito intenso. Normalmente, Yeon-woo teria jogado fora sem qualquer hesitação. Ele tinha muitas outras espadas dentro do Entrenian e provavelmente poderia fazer uma espada melhor que essa. Mas ele não foi capaz de jogar fora a adaga de Karshina. Provavelmente porque ele ainda tinha sentimentos por isso. Ele tinha gostado disso. Provavelmente porque era uma espada que ele usou no tutorial. Então Yeon-woo estava determinado a tentar consertar a adaga, mesmo que isso desse algum trabalho. Ele até tinha bons materiais agora, especialmente a eliminação da serpente cauda. Era difícil e estudado, e tinha a propriedade de imunidade a venenos. Ele pensou que combinaria bem com a adaga de Karshina por algum motivo. Olhos dracônicos. Ele abriu seus novos olhos e observou as falhas ao longo da adaga. Em seguida, separou a lâmina do cabo e ajustou a lâmina na mesa com a ferramenta. Quando estava firmemente no lugar, ele desceu o martelo com força. Depois de repetir várias vezes o martelamento, a lâmina foi dividida em 5 pedaços. Ele colocou cada um deles no fogo e observou-os ficarem vermelhos de calor. Ele observou silenciosamente o processo e então tirou a roupa de sua bolsa, sacudindo-a levemente para que ficasse mais limpa e resistente. Yeon-woo continuou tirando coisas de Entrenian. Havia minerais que ele recebeu como peças escondidas e, dentre eles, estavam os poucos orichalcons que ele conseguiu. Orichalcon era extremamente resistente, por isso era negociado a um preço caro. Ele cortou ao meio e colocou no fogo. Então ele esperou que derretesse. Orichalcon não derreteu facilmente, então ele não esqueceu de colocar seu fogo sagrado no fogo também. Com isso, Enova, que estava tentando ignorar Yeon-woo, não conseguiu se concentrar no que estava fazendo e observou Yeon-woo. Ele estava apenas chateado com Yeon-woo, não muito bravo. E quando Yeon-woo pediu desculpas, ele estava se sentindo melhor agora. Ele não conseguiu encontrar a oportunidade de falar com Yeon-woo por causa de seu orgulho. Mas quando Yeon-woo começou a retirar esses materiais, seu olhar imediatamente se concentrou neles. Ele estava curioso para saber como Yeon-woo os conseguiu, pois também estava preocupado. Yeon-woo sorriu levemente ao ver Enova espiá-lo. Ele poderia apenas perguntar se estava curioso. Ele realmente era uma pessoa orgulhosa. E provavelmente foi por isso que ele foi provocado tão facilmente. Como foi Yeon-woo quem cometeu o erro, ele decidiu se rebaixar. Ah, Enova.
Hanf, o que? Enova rapidamente virou a cabeça, fingindo que não estava olhando, e bufou. Mas Yeon-woo não perdeu como suas orelhas se contraíram. Yeon-woo mal reprimiu a risada que surgia e falou. Eu quero fazer uma adaga. Posso pedir ajuda? Como alguém que aprendeu metalurgia comigo não consegue fazer algo tão simples como isso? É porque me faltam as habilidades. Posso consertar coisas ou fazer itens simples, mas criar algo é um território completamente novo. Yeon-woo colocou alguma ênfase em suas palavras. Mas você não é meu professor de metalurgia? E você também é um artesão. Claro que preciso da sua ajuda. Contração muscular. A orelha de Enova continuou a subir e descer. Sua orelha estava ligeiramente vermelha. Parecia que ele estava envergonhado. Como se fosse bom para ele ouvir as palavras, professor, e, artesão, ele tossiu levemente. Bem, se você diz isso. Mutar. Então, sobre o que você está curioso? Na verdade, desta vez consegui alguns bons materiais. Materiais? Yeon-woo percebeu que Enova estava começando a se aproximar dele e começou a preparar a isca. Você gostaria de ver? Retire. Yeon-woo retirou os pedaços de concha e o abismo do dragão do vazio, junto com alguns minerais. Momentaneamente, o olhar de Enova mudou. Você, isso é o que recebi como recompensa da tartaruga abissal e do dragão do vazio. E esses minerais são. Enova tinha ouvido falar sobre o que Yeon-woo passou no 11º andar por Edora e Fante. Mas seus olhos se arregalaram porque ele não esperava que isso acontecesse. Minerais como orichalcons não eram tão difíceis de encontrar. Eles podem ser caros, mas ele poderia conseguir se precisasse. Mas os pedaços de concha e o vazio eram diferentes. Estes foram inestimáveis. Porque eram coisas que você não conseguiria a menos que matasse bestas lendárias. Mas Yeon-woo os colocou indiferentemente na frente dele. Claro, Enova ficaria chateado com algo assim. Ele podia sentir a paixão do artesão queimando nele. Seus dedos estavam coçando. O que você vai fazer com isso? Enova tentou esconder sua excitação e perguntou com a voz mais séria que conseguiu. Mas ele não pôde evitar que sua voz tremesse um pouco. Yeon-woo sorriu levemente ao ver que Enova havia mordido a isca. Ele estava grato por estar usando uma máscara em momentos como este. Quero reequipar meu equipamento geral. O olhar de Enova afundou. Reequipamento? Você diz. Sim, já faz um tempo e eu mudei muito também. Eu acho, é hora de se reequipar. Já fazia muito tempo que Yeon-woo recebeu seu equipamento pela primeira vez quando entrou na torre. Mesmo se você cuidasse do seu equipamento, ele ficaria arruinado e, à medida que o estilo de luta do jogador mudasse, o equipamento dele também precisaria mudar. Assim, os jogadores geralmente reequipavam seus equipamentos a cada 5 andares, em média. Eles se livraram de equipamentos que não precisavam e encontraram novas opções que melhor se adequavam às suas propriedades e habilidades. Como Yeon-woo não havia se reequipado nenhuma vez, ele estava um pouco atrasado agora. É claro que o equipamento de Yeon-woo era muito melhor do que o dos jogadores dos andares inferiores. Vigrid, a Aegis e o desespero do Rei Negro. Os olhos de Gies e a baioneta mágica também combinaram bem com suas habilidades. A adaga de Karshina e o olho do Rei dos Duendes do tutorial estavam um pouco velhos agora. Mas Yeon-woo ainda os usava bem. Já que meus métodos de batalha são bastante variados. Embora eu pretendesse fazer minha árvore de habilidades seguir esse caminho. Isso era o que Yeon-woo pretendia desde o início. Yeon-woo planejou despertar seu corpo de dragão de qualquer maneira, então ele tentou aumentar sua força com isso em mente. Ele se concentrou em sua destreza, movimento e sentidos. Por ter recebido formação militar em África, sabia julgar-se racionalmente. E o desespero do Rei Negro acabara de pousar em seu colo. Além disso, Yeon-woo era forte porque não se concentrou em seus artefatos mágicos e tentou treinar sozinho. Mas agora, ele estava sentindo a necessidade de mudar isso. Quando ele aprendeu aura no 20º andar, seu corpo passou por um imenso crescimento. Ele precisava de algo para apoiá-lo. Ele sentiu que seu corpo precisava de algo mais. Ele também queria fazer isso antes de desafiar o 21º andar. Mas o desejo de mudar era maior. Foi assim que aconteceu. Yeon-woo explicou o que aconteceu com ele para Enova. Enova provavelmente seria capaz de lhe dar a resposta. Yeon-woo esperou que Enova terminasse de organizar seus pensamentos. E depois de algumas horas, Enova lentamente tirou o cachimbo da boca. Então você está dizendo que, como tem muito dinheiro, você muda para mudar tudo em você, certo? Sim. E querer se envolver em alguma coisa? Eu sei que é ganancioso, mas acho que o que eu fizer para mim será o melhor para mim. Enova começou a rir. Essa é uma boa ideia. Um item tem que combinar com seu dono. Yeon-woo não apenas mencionou o concerto da adaga de Karshina para mudar a mente de Enova. Ele também tinha o desejo de fazer um artefato para si mesmo. Pois esse era um dos desejos de um jogador que aprendeu metalurgia. Além disso, para aprender magia mecânica, ele teria que treinar metalurgia também. É por isso que você me deu tanto dinheiro. Enova olhou para Yeon-woo como se estivesse pasmo. Não posso dizer que não seja. Seu maldito. Enova amaldiçoou o que Yeon-woo disse, mas sorriu levemente.
Ele sabia que se Yeon-woo dissesse isso, significava que confiava nele. Enova não se sentiu mal. Então ele estreitou os olhos. De qualquer forma, você deixa mudar tudo para mim? Sim. Você está dizendo isso sabendo o que está dizendo? Sim, eu sei. Yeon-woo acenou com a cabeça pesadamente. Enova balançou a cabeça. Não, você não sabe como isso é importante. Fabricar novos equipamentos adequados ao jogador. Pode parecer simples, mas na verdade foi totalmente ultrajante. Isso significava que um jogador estava revelando tudo sobre si mesmo. Atributos, estatísticas, propriedades, árvore de habilidades, físico, nível de poder mágico e crescimento futuro. Isso significava que você estava mostrando suas fraquezas ao artesão que escolheu. Se o artesão que você escolheu decidiu se voltar contra você, ou se a informação vazou, você estava perdido. Enova estava falando sobre isso. O ser que estava recebendo mais atenção na torre naquele momento era Yeon-woo. Depois que chegasse ao 50º andar, ele receberia mais atenção, mas a maioria das pessoas sabia seu nome. Mas a informação conhecida sobre ele era comparativamente pequena. Sabia-se apenas que ele era habilidoso em artes marciais e os fatos sobre sua árvore de habilidades não eram conhecidos. Muitos lugares pediam informações sobre Yeon-woo. Enova apontou isso e queria que Yeon-woo pensasse um pouco mais sobre isso. Pelo que ele sabia, Yeon-woo não sabia quanta atenção estava recebendo quando era novato. Mas, não, eu sei bem. Yeon-woo falou com firmeza. E pela sua expressão, Enova pensou em outra pessoa. Uma criança que tinha absoluta confiança nele. Mutar, eu vou te ajudar, mas o principal sou eu. Você me ajuda do lado. Se você descansar, vou quebrar sua cabeça em pedaços com um martelo. Sob sua máscara, Yeon-woo riu. Eu deixo isso para você. A partir daquele dia, o fogo na ferraria de Enova não foi extinto.